a vida do pastor, da pastora, de toda a igreja, pelo convite. E eu falo que nós, estar aqui do outro lado, a responsabilidade é muito maior do que estar aí embaixo. Não que nós não tenhamos, né? Essa responsabilidade a gente tem. Só que o temor e o tremor pela palavra, ele é muito grande. E nós sempre vamos nos sentir incapazes de levar e carregar aquilo que o Senhor ele deposita nas nossas mãos. Mas, como eu sempre digo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a palavra que o Senhor me deu se encontra no livro de 2 Crônicas. É um pouquinho extenso, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor ele me entregou para essa noite. Amém, Deus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 7 até o 23, que diz assim, o meu subtítulo: Senaqueribe invade Judá, e Deus destrói o seu exército. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: Em que confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E esse tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e as coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá.
E de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Você crê que essa noite é uma noite de libertação, onde cadeias vão se quebrar, as muralhas vão cair por terra, e o Senhor dos Exércitos, Ele já te deu a vitória em nome de Jesus. E algo que o Espírito Santo ele ministrava ao meu coração, pastor e pastora: fica sossegado, porque o Deus de peleja já entrou na causa, Ele já entrou na guerra. E assim Ele me manda te dizer: agindo eu, diz o Senhor, quem vai impedir o meu agir? Agindo o Senhor, quem impedirá o meu agir? Agindo o Senhor, quem impedirá o meu agir? Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Ezequias, ele vai começar a reinar aos 25 anos. Ele reina aos 29 anos, quando ele estava com 39 anos de idade. E ele vai começar a enfrentar problemas, até mesmo aos olhos humanos, impossíveis de ser resolvidos ou até mesmo de serem liderados. O primeiro ataque militar do mais poderoso império do mundo era o Império Assírio. O maior império da época. Ele já tinha derrubado Samaria. Agora eles vão cercar Jerusalém com 185 mil soldados na época, mais do que a população que habitava em Jerusalém, cercando toda a cidade. O rei, ele vai mandar um recado. O rei de Senaqueribe manda um recado ao seu comandante, vai dizer: diz ao rei Ezequias que é para ele se render, porque Deus nenhum, não existe Deus nenhum que possa livrar Ezequias e a toda a Jerusalém do meu poder, da minha autoridade. A Bíblia diz, e eu vou repetir isso com uma frequência, que Ezequias, ele vai orar a Deus junto com Isaías, e ele vai mandar Deus a oração do rei Ezequias e de Isaías. Deus, apenas um único anjo enviado do próprio Deus vai matar, vai exterminar aquilo que Senaqueribe achava que ele tinha poder, porque o rei Senaqueribe, ele só achava que era alguma coisa por causa dos seus liderados. Ele achava que ele era alguma coisa pelo poder do qual ele carregava, mas não. Deus estava olhando para o alto do céu, estava pensando assim, estava dizendo, conjecturando ao rei de Senaqueribe: você acha que você pode, mas o poder, a glória é toda minha, então apenas com o meu anjo, eu vou mandar apenas com o anjo matar a rei de Senaqueribe, os seus 185 mil soldados, e Deus vai libertar a Jerusalém das mãos do rei de Senaqueribe. Em 2 Reis, capítulo 19 e 35, é mencionado também essa batalha, do qual o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil soldados assírios. E esse foi um evento do qual ocorreu somente no reinado do rei Ezequias. O poder mais forte do Oriente, irmãos, eram os assírios, devoradores das nações. A Síria, ela vai tratar duramente os seus cativos, cortando os membros de seus corpos e obrigando a fazer um trabalho árduo, a fazer o seu trabalho duro. Poucas nações até então se atreviam a lutar com o rei de Senaqueribe e o seu exército. Só que Ezequias, rei de Judá, ele se revoltou contra a Síria, recusando a pagar os seus impostos muito elevados. Mas em resposta ao que Ezequias ele vai dar ao rei Senaqueribe, que eles não iam pagar, não iam se submeter aos impostos, o rei de Senaqueribe vai atacar Judá, depois de ter destruído o reino do norte em Israel. Mas olha só, o rei Ezequias ele tentou apaziguar, enviando grande quantidade de ouro e de prata para Senaqueribe. Só que Senaqueribe não mostrou nenhuma piedade. Foi uma cidade após outra dentro de Judá que caía com a crueldade do rei da Síria. A única cidade restante que permaneceu de pé foi Jerusalém. Porque Jerusalém
passado. Ele achava que ele estava aprendendo. Pastora, o rei Ezequias com todo o seu povo em Jerusalém, só que Jerusalém é casa de Deus, Jerusalém é refúgio, Jerusalém é refúgio, é consolo, Jerusalém é abrigo. Quem está na casa não passa, vai passar por dificuldades, vai, mas pelas dificuldades há um que está no fogo, há um que está sobre as águas. Então eles podem vir com toda a afronta, mas em Jerusalém você é guardado. Ele vai banir a idolatria e se opor à adoração nos lugares altos, porque Deus queria e Deus pediu a Ezequias a adoração do culto. Só que o rei de Senaqueribe vai dizer no Deuteronômio capítulo 12 que Senaqueribe ele usou essas reformas como ponto de partida para atacar e desacreditar Ezequias. Acamaleque e o seu irmão Serazer assassinaram Senaqueribe. Então ele, além dele ficar assim os seus 85 mil soldados, cadê o poder do bonitão? Cadê o poder do rei? Até os seus parentes o mataram, porque como diz aí no mundo, se você quer conhecer alguém, dele poder. Cadê o poder do rei de Senaqueribe? Os seus próprios familiares, por causa do poder que queria reinar no lugar dele, tomou o lugar dele. Senaqueribe ele foi um rei da Síria, que ele viveu há 740 a 681 anos de Cristo. E ele foi um forte guerreiro e um dos reis mais destacados pelas conquistas do seu império. Ele venceu um exército elamita em 691 a.C., tomou e saqueou a Babilônia em 689 a.C. E só para encerrar, as suas construções, ele expandiu a cidade de Nínive, ele construiu grandes muralhas e vários templos e um grande jardim real. Ele vai construir um palácio no sudoeste que ele chamou de Palácio Sem Rival. E ele vai implantar um sistema de irrigação e construir canais de aquedutos. E algo que o Espírito Santo, ele dizia ao meu coração, que muitos dentro da casa pararam por causa de uma palavra, pastor. Muitos pararam pela afronta de uma palavra, porque ouviram uma palavra que não ia conseguir, ouviram uma palavra que não iriam crescer, ouviram tantas afrontas do inferno, que o Senhor está dizendo: entrega nas minhas mãos, entrega nas minhas mãos, porque você tem um Pai a te defender, tu tens um Pai a te defender. Entrega as tuas lutas, irmãos. A afronta que Ezequias estava recebendo, ele não ficou murmurando, ele não ficou de picuinha, ele não foi tirar satisfação com o rei de Senaqueribe, não. Ele foi pro joelho, ele desceu. Senhor, está aqui a afronta, Senhor, está aqui o desenho, Senhor, está aqui o falatório do inferno, Senhor, está aqui a picuinha, Senhor, estão falando isso e aquilo. Olha aí, Senhor, o que estão fazendo, Senhor, olha o que estão fazendo com o teu povo. Colocaram o nome, desenharam, caçoaram, e o Senhor está falando: entrega, porque eu entrei na peleja, e essa peleja é minha, essa peleja, ela já está garantida, diz o Senhor. Muitos estão paralisados por causa de uma palavra. Palavra talvez que você ouviu do médico, palavra talvez que você ouviu de um parente, ou até mesmo de um irmão dentro da casa, porque o que mais nós ouvimos não é de fora, não, é dentro da casa. E se eu e a minha família, pastor, nós tivéssemos que parar, nós já teríamos parado, porque nós ouvimos de tudo. E eu não vou aqui, até mesmo pela ética, eu não vou falar e não vou citar pela ética como eu estou falando, mas nós fomos expulsos de uma igreja. Por que, Laís? Porque nós pregamos a verdade, pregamos a palavra. E sabe o que é que mais incomoda o diabo? É quando você fala aquilo que muitos já deixaram de falar. Por que o rei Senaqueribe estava querendo impedir a ordem de culto? Porque a adoração a Deus aqui não.
que nós não íamos prosperar, que nós não íamos avançar, que nós não íamos crescer, que quem é você, menininha, para se achar alguma coisa? Olha, os teus pais vão se perder, mas aí como Deus, Ele não ouve o palpite do homem, pastora. Até diz um louvor, Will, que diz assim, né, que Ele faz o que Ele quer, Ele faz, Ele comanda, Ele não precisa pedir a opinião do povo, Ele não precisa pedir a minha e a tua opinião, Ele faz como Ele quer. Aleluia! É desse jeito, papai. Ele faz como Ele quer, Ele não precisa da minha e da tua opinião. E para a glória de Deus, a minha casa está de pé pela graça e a misericórdia. E o Senhor tem cumprido as suas promessas. Está aí um presbítero que falaram que não ia dar nada. Está aí uma diaconisa que falaram que não ia ser nada. E eu continuo de pé com a graça e a misericórdia daquele que tem que ser. Então nós não vamos recuar. Quem vai recuar esta noite é o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que permanece firmada. Pode vir ataque, pode vir afronta, pode vir, pastor, pode vir luta, pode dizer as portas vão fechar, mas tem que ter que abrir a porta. Então quem tira é Ele, pastora, quem faz é Ele, quem traz é Ele, quem se revela é Ele, diz o Senhor. Eu creio Deus. O rei de Senaqueribe, ele vai querer colocar imposições agora para Ezequias. Aqui vocês não adoram, não. Não, aqui vocês não vão adorar, mas em Jerusalém também não é lugar de adorar. Só que a perseguição deles foram tantas que o rei Senaqueribe vai dizer, olha, eu vou mandar o meu comandante e dar um recadinho. Ele vai fazer cartas, irmão, porque assim, ó, quando você não para por causa de uma afronta, pastor, o diabo ele vai começar a mandar cartas. Você não caiu, mas vai cair aqui agora. Nós não tropeçamos nas pedras grandes, é nos pormenores. É por causa de um olhar, pastora, que muitos param na casa. É por causa que alguém talvez não te saudou com a paz do Senhor, ou não te deu um bom dia, enfim, ou uma boa noite. Você fala, nossa, a irmã não me cumprimentou. Irmãos, nós estamos na casa não por causa de alguém, mas sim por causa daquele que morreu por mim e por você. É por causa de Jesus que nós permanecemos na casa. Quem nos sustenta é Ele. Quem nos dá o pão de cada dia é Ele. Quem faz por mim e por você é Ele. Então não pare por causa de alguém. Não pare por causa de ninguém, mas permaneça. Qual foi a última palavra que o Senhor te deu? Permaneça na palavra. Permaneça sobre a ordem dEle. Será que Ele vai afrontar o rei Ezequias e vai dizer, vai dar um recado ao seu comandante, vai lá e fala para Ezequias que ele não vai escapar das minhas mãos. Diga a ele que eu estou enviando a minha tropa, ao meu batalhão, os meus assírios, os meus 185 mil soldados para deter e para paralisar esse Ezequias. Ele não quer me pagar impostos, então eu vou secar agora ele de todos os lados. Em Jerusalém eu quero ver esse tal de rei Ezequias, ele escapar do meu poder. Eu quero ver o rei Ezequias escapar das minhas mãos. E Deus no alto dos céus olhando assim, Senaqueribe, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, porque se você está desenhando, porque ele não estava desenhando de Ezequias, ele tocou na menina dos olhos de Deus. Ele vai tocar no próprio Cristo. Tocou em Cristo, irmãos. Fica com o seu coração sossegado. Fica com o teu coração em paz. Porque quando Deus ele se decide, pastora, a se levantar do trono para pelejar a minha e as suas guerras, pode deixar falar quem quiser falar. Pode deixar desenharem. Pode deixar dizer que você não tem Deus. Pode deixar duvidar por causa da aparência. Mas que ministériozinho pequenininho é esse? O senhor guardou na casa. Eu estou na casa
assim Ele não usou da sua força física, mas Ele vai usar de uma das forças do qual tem paralisado muitos crentes, que é o poder das palavras. Só que se nós estamos em Cristo Jesus, se nós estamos apoiados sobre a palavra de Cristo Jesus, quem é que vai poder nos deter? A quem nós vamos dar ouvido? A quem nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir a Baal, nós vamos ouvir ao inferno, ou nós vamos ouvir o Senhor dos exércitos? Se essa palavra está dizendo, ei, não temas, entrega a afronta para mim, entrega para mim que eu vou pelejar a tua causa. Então entrega nas mãos daquele que te defende. Quem é o teu acusador? Estou te perguntando, Senhor, nessa noite. Quem é o teu acusador? Para que você pare, para que você retroceda, para que você baixe a tua guarda. Ei, eu sou teu escudo, eu te darei a vitória, disse o Senhor. Senaqueribe, ele vai fazer com toda a sua escolta. Eles vão rodear, eles vão percorrer todos os muros de Jerusalém. E a Bíblia é muito clara em dizer, quando fala que o rei de Senaqueribe, ele vai falar a língua deles. Porque talvez em outras línguas eles não iam entender o povo que estava guardado e escondido em Jerusalém. Mas ele vai usar da mesma língua para poder afrontar o rei Ezequias. Ele vai falar na mesma língua. Pera aí, que Deus é o teu? Mas eu acho que o rei Ezequias, ele se esqueceu de algo, que o Deus lá do passado, que destruiu, pediu para o terceiro, achou no meio do teu povo, olha, faça uma arca para mim que eu vou destruir toda a humanidade. Ele esqueceu daquele que abriu o mar e matou todos os cavaleiros de Faraó. Ele se esqueceu que com uma pedrinha o gigante vai cair. O gigante caiu por terra por causa do nome de Cristo, por causa do nome de Deus. Porque, irmãos, uma coisa que eu falo, que o nosso Deus não é gente não, mas louco é todo aquele que vai afrontar e vai mexer com a menina dos olhos de Deus. Louco, irmãos, é aquele que mexe comigo, com você, não tem ciência, não tem o temor, não sabe o perigo que corre, porque o nosso Deus, se no passado ele matou por mim e pela tua vida, ele vai descer a sepultura, porque tocou onde não deveria tocar. E o Senhor está dizendo, eu vi, eu sondei, eu participei de reuniões do qual falaram do teu nome, eu estava lá, eu ouvi o desenho, pastora, eu ouvi o desenho, eu ouvi a chacota, eu ouvi as brincadeirazinhas, porque ele não é. O Senhor está dizendo, eu ouvi e entrei na tua guerra, na tua peleja, e o Senhor está dizendo mais, vou eu fazer justiça. Aleluia. E não me peça misericórdia, não me peça misericórdia, não me peça, porque antes de tocar em ti, tocaram em mim. As pessoas não têm um senso de saber que quando vai falar algo não estão nos atingindo, irmãos. Para quem te dá satisfação, entrega no altar. Entrega para quem pode resolver. Não vai colocar o teu dedo, não vai colocar a tua mão. Deixa aqui no Senaqueribe. O Senhor está dizendo, entrega o punho de Senaqueribe. Entrega porque eu vou cuidar desse exército. Entrega nas minhas mãos. E a palavra é muito clara e vai dizer que apenas com um anjo enviado por Deus, matou, aniquilou 185.000. Agora você imagina a cara do rei de Senaqueribe. Ele vai com toda a sua tropa, mas ele tem que voltar para sua casa, para o seu castelo, para o seu reinado sozinho, porque ele desenhou do Deus de Israel. Ele volta, só quando ele chega na sua casa, ele mal poderia esperar que quando ele chega lá, a sua própria parentela mata ele, por causa do poder, por causa de uma cadeira, por causa de um cargo, por causa de um título, porque hoje em dia as pessoas só querem servir, irmãos, por causa de um título.
título, eu não falo rasgado. As pessoas só querem servir em troco daquilo que elas vão receber. O evangelho tem virado uma barganha. O evangelho, me perdoe dizer, está virando uma vergonha por causa de uns. E estão desacreditando em outros. Mas o Senhor fala: permaneça na minha palavra. Continua olhando para mim. Continua olhando para mim, porque o poder é meu, a graça é minha, a provisão é minha, o recurso é meu. Tudo vem de mim, tudo vem da minha parte. Aleluia! Ele morre. Só que mediante a tantas afrontas, e eu já estou aqui encaminhando para o fim, mediante em tantas afrontas que o rei Ezequias ele sofreu, o vexame, a humilhação, a Bíblia vai encerrar esse capítulo, pastor Jefferson, e vai dizer que Deus, as pessoas honraram a Jerusalém. Elas começaram a trazer presentes para o Senhor, e Ezequias, ele foi honrado. E nessa noite o Senhor está dizendo: o teu tempo de honra, o teu tempo de honra está chegando. O teu tempo de honra está chegando. Está achando que tu devendo algo para alguém. Se tem alguém que não deve nada para ninguém, é Jesus. Ele não deve nada para ninguém. Os homens podem prometer e não cumprir, mas nosso Deus, a palavra de Jeremias vai dizer que Ele vela em cumprir pela sua palavra. E o Senhor está dizendo: vou vir com honra, vou descer com honra, vou te honrar, vou preparar a mesa perante os teus inimigos. E o Senhor está dizendo: não divida, é para você, é para você, é para você. Eu creio. Aleluia! Aleluia, Jesus. Nós não precisamos, irmãos, ficar dando satisfação daquilo que Deus faz na tua vida. Nós queremos começar, pastora, a um nível, nós chegamos a um tempo que a gente quer começar a explicar o porquê que nós somos abençoados. Nós queremos explicar a afronta, nós queremos explicar porque as pessoas estão falando de nós queremos explicar a maneira como Deus abençoou ele. Você não deve satisfação para ninguém, apenas receba, desfrute e apenas dê honra, dê glória para aquele que é o Todo-Poderoso, para aquele que pode fazer todas as coisas. E o Senhor está dizendo: apenas entrega nas minhas mãos, porque eu vou te honrar, diz o Senhor. Eu creio, Jesus. Senaqueribe foi envergonhado. Ele só ficou na história para se lembrar que Deus ainda ele faz, que Deus peleja pelos seus, e Deus vai nos lembrar o quê? Que quem entrega tem honra da parte dele. Então apenas descanse o teu coração e confie que Deus ele vai te honrar. E o Senhor está dizendo: não é em pouco não, é nos mínimos detalhes, diz o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ela não sabia. Não sabia de nada. Irmão, faz 6 anos que eu não vejo ela. Foi a primeira vez que eu conversei com ela no WhatsApp. E eu nem sabia disso. Igreja, como Deus é bom. Como Deus é bom, irmãos. É verdade. Porque ela veio de Santo André para cá. Ela não pediu esforço para vir para cá. Irmão, porque, como eu falei desde o começo, considero ela minha irmã. Conheci ela na primeira vez através da minha irmã Jéssica. Ela trabalhava muito com a minha irmã Jéssica. E aí ela trouxe ela lá. E ela pregava muito. Até hoje ela prega na igreja onde a minha mãe pastoreia até hoje. E aí certa feita eu estava vendo o WhatsApp e encontrei o nome dela lá. Eu falei: Senhor, Deus tocou. E Deus me tocou dia 1 a senhora vir aqui pregar. Aleluia! Dia 1 encontro de vaso. E a senhora me aceita. Já tiver compromisso dia 1, pode confirmar? Dia 1 vai estar aqui, mano. Encontro de vaso. A menina está aqui nesse lugar. E ela nem sabia, mano. Tudo isso que ela passou há um tempo atrás, né? Mas Deus deu vitória. A igreja recebeu essa palavra. Amém.
Quero agradecer. Deus abençoe a missionária, ao presbítero, seu pai, presbítero Vicente. Deus abençoe. Sueli, Deus abençoe. Diaconista, Deus abençoe, viu? Ao esposo da pastora Elia, Deus abençoe. Marcos Antônio, você sabe que a porta está sempre aberta para o senhor, tá bom? Quando sentir voltar, volta. Pastora Elia, ainda nem vou falar, né, pastora? Ela está sempre aqui, toda semana, aqui ajudando a gente. Deus abençoe. Igreja, quinta-feira, estamos com culto de oração. Quem vai ministrar? Não sei. Não.